Assombração no sítio. Eu tinha 2 anos quando isso aconteceu comigo. Já se passaram 16 anos e eu lembro de tudo nitidamente. Eu sempre morei no sítio com a minha família. Como a nossa casa é bem antiga, acontecimentos paranormais sempre foram frequentes. No entanto, irei relatar 2 coisas que aconteceram comigo. A casa é consideravelmente grande e no corredor tem uma mesa de madeira com 6 cadeiras. Certo dia estávamos eu e minha mãe em casa. Meus irmãos tinham saído para trabalhar no nosso sítio. Minha mãe sempre foi um tanto medrosa quando ficávamos só nós 2 em casa, que ficava no sítio e bem perto da estrada. Ela tinha medo de que alguém entrasse pela porta da sala e roubasse alguma coisa de valor. Nesse dia ela foi fazer os serviços domésticos e me mandou vigiar a sala, já que ela iria para a cozinha lavar as louças. Fiquei sentada na cadeira da mesa do corredor e fiquei vigiando. De repente eu vi, juro que vi um homem entrando. No início era apenas uma luz, que aos poucos foi tomando uma forma humana, e pude ver claramente um senhor de idade, todo vestido de branco. Lembro-me de cada detalhe de sua vestimenta, de suas calças brancas ao seu chapéu, que mais parecia uma boina. Branco, assim como ele, bem branquinho. Ele entrou pela porta da sala e foi direto até o quarto que ficava na sala, que era onde meu irmão mais velho dormia. Aí quando ele entrou no quarto, eu gritei: Mãe, um homem entrou aqui e foi pro quarto da sala. Ela imediatamente chamou meus irmãos e eles vieram, já que estavam perto. Eles entraram na casa e foram procurar no quarto. Olharam por todos os lugares possíveis e não encontraram ninguém. Passos na noite. Esse outro relato que irei contar é mais recente, faz apenas alguns meses. Como minha mãe é separada do meu pai e meus irmãos trabalham no período noturno, sempre ficamos nós 2 sozinhas todas as noites. Eu tinha o péssimo hábito de ficar mexendo no celular até de madrugada, assistindo vídeos, memes e animes. Numa noite, como de costume, estava assistindo alguma coisa e achei que seria melhor ir dormir. Já se passava da meia-noite. Antes de dormir, tenho o costume de ir ao banheiro, mas como minha mãe estava dormindo e já era tarde, pensei que seria melhor ir com as lâmpadas apagadas, apenas com a lanterna do celular ligada. Por 2 motivos. Primeiro, para não acordar minha mãe e segundo, para ela não ficar me dando um sermão por ficar acordada até tarde. Com esse pensamento, fui sem acender uma lâmpada sequer. Saí da cama e fui até o corredor e segui até o banheiro. Só que quando eu cheguei na porta do banheiro, foi como numa cena de um filme. Tipo, a personagem tá indo para algum lugar e escuta passos. Quando eu assistia filmes que tinham cenas parecidas com isso, eu ficava: por que você não corre? Eu tive que passar pela mesma coisa para entender o porquê. Como eu disse, cheguei na porta do banheiro, então comecei a escutar passos que vinham lentamente e começavam a ficar rápidos. Eles vinham da sala até a cozinha. Fiquei paralisada, em pé, como se não tivesse mais o domínio do meu corpo. Quanto mais os passos ficavam altos e pesados, o meu coração acelerava. Não sei como eu consegui sair daquele transe e me mexer. Entrei no banheiro e acendi a lâmpada. Me senti segura ali dentro e fiquei aliviada, mas os passos continuavam, até que chegaram perto do banheiro. E quando se aproximou da porta, eu a abri com tudo, sem nem pensar 2 vezes. Para minha surpresa, não tinha ninguém. Depois disso, voltei para o quarto com as lâmpadas apagadas. Chegando lá, vi minha mãe dormindo como uma pedra. Então, me deitei e consegui dormir. Esse relato foi enviado no e-mail pela Thaisa. A promessa esquecida. Quando eu tinha 15 anos, eu estava muito mal. Muitas coisas começaram a dar errado na minha vida, além de estar com ansiedade e depressão. Eu já não sabia mais o que fazer, estava desnorteada, remédios já não faziam mais efeitos e não adiantava ir à terapia. Foi quando, em uma noite de muito desespero, resolvi fazer um pedido à minha falecida avó. Rezei para que ela me ajudasse a me livrar daquilo. Pedi com todas as minhas forças para me ajudar a dormir bem, pois eu estava há dias em claro, e junto ao pedido, fiz a ela a promessa de rezar um terço. Ela era muito católica quando ainda era viva. Nessa noite, eu dormi como nunca tinha dormido antes, e acordei muito bem, porém me esqueci de rezar o terço para ela.
Foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. Em um sábado, 3 meses depois da promessa, meu irmão saiu para uma festa e ficamos apenas eu e meus pais em casa. Por volta de 22 horas, eu estava jogando em meu computador e conversando em ligação com alguns amigos, quando ouvi meu cachorro latindo muito nos fundos da minha casa. Ele latia como se estivesse vendo alguém dentro do quintal. Fiquei com medo de sair, daí resolvi olhar pela janela para ver o que era. Quando me aproximei para olhar, ouvi uma gargalhada, algo bem agudo. Fiquei assustada, pensei que poderia ser algum vizinho, mas era algo muito próximo, como se estivesse dentro da minha casa mesmo. Com muito medo, deitei em minha cama e chamei pela minha mãe. 1, 2 vezes, mas nada dela me escutar. Quando chamei pela 3ª vez, ouvi alguém abrindo a porta dos meus pais. Fiquei aliviada porque reconheci os passos da minha mãe. Porém, ela não veio até mim. Foi até a cozinha, abriu a torneira, fechando em seguida, e andou até a porta do meu quarto, mas não a abriu. Ficou apenas parada. Eu conseguia ver a sombra por debaixo da porta, mas estava com muito medo porque a minha mãe não tinha motivos para ficar ali parada. Fechei os olhos e, ao abrir, a sombra havia desaparecido, mas eu podia sentir uma presença estranha. Com muito custo, consegui dormir. A noite se passou e no dia seguinte perguntei à minha mãe o porquê dela não ter entrado no quarto. E ela me respondeu que dormiu a noite inteira e não se levantou durante a madrugada. Não sei realmente o que aconteceu naquela noite, porém, ainda sem cumprir minha promessa, aconteceu algo muito ruim 3 dias depois. Eu estava deitada tentando dormir. Era por volta de umas 2 da manhã. Estava garoando quando escutei uma buzina na frente da minha casa e alguém chamando meu nome. Meu cachorro latia muito. Pensei que poderia ser meu irmão que tinha chegado da casa da sua namorada. Daí levantei para abrir o portão, que era manual na época. Eu vi o farol do carro no meu portão e meu cachorro latindo como se realmente fosse meu irmão. E quando fui abrir o portão, olhei e não havia ninguém ali. Apenas uma rua totalmente escura e deserta. Confusa, entrei em casa e me deitei novamente. Esses acontecimentos ficaram durante muito tempo. Eu sentia mãos em meus ombros, vozes me chamando. Eu não fazia ideia do que poderia estar causando tudo aquilo. Até que me lembrei da promessa que fiz à minha avó. Quando finalmente rezei o terço, tudo parou e voltou ao normal. E só assim aprendi a nunca mais descumprir promessas feitas a algum espírito. Esse relato foi enviado no Instagram pela Maísa. Na estrada. Eu e meu marido, dias atrás, estávamos numa viagem para Campinas. Quando vamos para lá, sempre fugimos do último pedágio, pegando uma estrada que leva de Itatiba a Vinhedo. Sempre passávamos por ela durante o dia e nunca à noite. Moramos no Rio de Janeiro e quando pegamos a estrada, sempre aproveitamos para visitar alguém pelo caminho e neste dia visitamos minha tia. Saímos tarde da casa dela e por isso tivemos que passar pela estrada à noite e lá não tem iluminação. Durante o percurso, vi um vulto passando da estrada para dentro do mato. E como tem muitos sítios por lá, pensei que fosse alguma porteira. Pois bem, quando passamos exatamente no lugar onde o vulto entrou, percebi que era tudo cercado e não tinha portão. Me assustei e meu marido perguntou o que era e contei a ele o que vi. Nessa hora, ouvimos o ruído de ar saindo do pneu do carro, como se estivesse furado, e eu morrendo de medo de ter que parar no meio daquele breu para trocar o pneu. Fomos bem devagar e seguimos pela estrada, e o barulho continuava. Quando chegamos na cidade e paramos o carro para olhar, não tinha nada no pneu. Meu marido contou a história para minha sogra. Ela disse que poderia ter sido um espírito nos avisando dos perigos da estrada. Aviso ou não, aquilo me fez morrer de medo. Esse relato foi enviado pela Poliane do Rio de Janeiro. O diabo me propôs um pacto. Quando adolescente, eu era muito raivosa e rancorosa. Passava meus dias pensando em como poderia rebater ofensas e ofender os outros. Estava sempre de testa franzida.
Na época que esse contato com o diabo aconteceu, eu devia ter 16 anos. Um dia fui dormir e senti meu corpo se expandindo, e não era a primeira vez que eu sentia isso. Desde criança eu tinha essa sensação, mas eu a associava a pesadelos. Sempre que eu sentia isso, eu tinha pesadelos. Depois de adulta, quando conheci o espiritismo, descobri o que era esse processo. Comecei a sonhar, mas daquela vez percebi que era diferente. Era um sonho muito lúcido. Eu me virava na cama e vi uma figura vindo na direção da minha cama. Olhei para a cama ao lado onde minha irmã dormia e pensei: será que ela não está vendo? Como entrou alguém aqui em casa? Eu morava em um apartamento no 5º andar onde só tinha uma entrada e estava trancada. Não era uma figura assustadora, não lembro de ter medo, apenas assustada com o fato de ter alguém dentro de casa. A figura veio e me perguntou: Você quer tudo que sempre sonhou? Como? Fazendo um pacto comigo. Fiquei intrigada e nesse momento me dei conta de que estava falando com alguma entidade e não com uma pessoa real. Perguntei quem ele era e ele respondeu: O diabo, você me chamou. Nessa hora gelei, como se meu coração tivesse parado de bater. Senti uma onda de frio apertar meu pescoço. Eu cobri minha cabeça e comecei a rezar. Pedi a Deus e ao meu anjo da guarda para me ajudarem, pois eu não tinha chamado ele ali. A sensação de frio sumiu, olhei ao redor e não tinha mais nada. Depois consegui dormir. Quando acordei, contei tudo para minha mãe. Ela disse que o fato de eu estar sempre com raiva atraía coisas ruins. Achei curioso o fato dela não questionar minha visão. Depois disso, fui me tornando uma pessoa mais leve, sem raiva nem rancores. Esse relato foi enviado pela Gisele do Rio de Janeiro. O Grito. Essa história se passou no início de minha adolescência. Hoje tenho 30 anos e posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. Era na década de 80. Eu e minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral, e tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito idosa, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e os meus irmãos a conhecíamos por dentro porque, vez ou outra, nós a visitávamos junto com a nossa mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos da casa, 2 de cada lado e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacate no canto esquerdo. Era uma bela casa. No lugar da senhora Ana, mudaram 3 irmãs, Clara, Josefina e Marília. Infelizmente, Marília era doente. A pobre Marília sofria muito e vez ou outra podíamos escutar os gritos pela noite adentro. Era espantoso e aterrador, chegava a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou e a pobre Marília ia resistindo à doença, mas os gritos persistiam noite adentro como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte até que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente fora concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim de seu sofrimento, e todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. Não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou, perto das 23 horas, começou. Primeiro foram gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginaram tratar-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado. Mas pela manhã, para o assombro de todos, viram um enorme caminhão-baú parar na frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs a questionaram do porquê daquela mudança repentina. As irmãs, com rostos pálidos e um olhar sombrio,
Voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: Por que estamos nos mudando? Vocês não ouviram nada? Os vizinhos retrucaram: Ora, meninas, deixem disso, era brincadeira de algum moleque travesso. As moças, por sua vez, disseram: Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília e o quarto estava trancado. Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites, até que, enfim, chegou no 7º dia e parou. Até hoje os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente esta, e para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é sólido e palpável como imaginamos. Muitas vezes podemos acordar deste nosso ceticismo por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde vêm. Esse relato é do site casafantasma.org. Os Passos. Quando eu tinha por volta de 15 anos, atualmente tenho 30, morava com minha mãe e meu irmão em uma casa na zona leste da cidade, que era o local mais perigoso da região. Nessa época eu estudava até tarde pelo meu computador. Um certo dia eu comecei a escutar passos na cozinha. Eu já estava acostumado com barulhos e até vultos na casa da minha mãe. Porém, neste dia fiquei com medo, pois os passos eram muito altos e somente eu escutava. Acordei a minha mãe e juntos fomos verificar o que era e não encontramos nada. Saí na área de casa e nem sinal de nada. Nem preciso falar que não dormi mais naquela noite. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Andrei Hawley de Porto Velho, Rondônia. E estes foram os relatos de hoje. Ajude o podcast a alcançar a meta no site do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$5 mensais e, desta forma, ajuda a manter o fluxo de histórias contadas aqui no podcast. E envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Até o próximo episódio.